Pessoal, boa noite. Vamos dar início então à nossa reunião de hoje, né? Vamos começar com essa música. No final vamos fazer a homenagem aos aniversariantes do mês de março. A última terça-feira do mês de março, hoje, né? 31. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos, minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço essa fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos, minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço essa fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. Ontem você chegou, hoje sou eu, todos iguais perante a Deus. Ontem você chegou, hoje sou eu, todos iguais perante a Deus. Vamos, irmãos, mãos à rua, Jesus nos ensina, a colheita é segura, a terra é fértil e é bom a gente plantar um pouco de amor e a semente vai germinar. Vamos, irmãos, mãos à rua, Jesus nos ensina, a colheita é segura, a terra é fértil e é bom a gente plantar um pouco de amor e a semente vai germinar. Um pouco de amor e a semente vai germinar. Vamos nesse momento então com nossos pensamentos elevados, gratidão a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, pedir o amparo dos benfeitores espirituais que aqui atuam nessa casa desde a sua inauguração, a sua fundação, continua conosco, nunca nos abandona, está sempre junto com a gente. Nós aqui do lado material, encarnados, e esses benfeitores que estão sempre nos apoiando do lado espiritual. Que tenhamos então a companhia desses amigos inseparáveis e que o Gabriel possa ter o amparo necessário para trazer a mensagem para todos nós nessa oportunidade, para nós aqui no plano material, os irmãos também na dimensão espiritual, estejamos todos
conectados nas forças amorosas de Jesus. Tenhamos um bom aproveitamento dessa oportunidade sob a proteção de Deus, nosso Pai. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, boa noite, tudo bem? É uma satisfação, grande satisfação, é uma felicidade muito grande estar aqui mais uma vez, tentando passar um pouquinho do conhecimento que a gente estuda, que a gente tenta abstrair, né, dos livros e das obras espíritas. Então, assim, conhecimento que a gente que fala aqui sempre o primeiro ouvido é o nosso, né? E a gente tem que tentar abstrair e tentar praticar também, né? Não adianta você leio 10 mil livros e eu não pratico uma vírgula, não pratico nenhum ensinamento daqueles que eu estou lendo, né? No caso, a transformação íntima, né? A reforma íntima, que é o nosso objetivo, acima de tudo, sistemático, né? Da doutrina espírita, que é o lema nosso principal, né? Tudo que a gente estuda, que a gente vê, né? Seja dos estudos, das reuniões, né? Tudo, né, que a gente faz visa isso, né, no caso. Bem, eu vou falar hoje um pouquinho sobre a prece. Eu sempre falo muito nas palestras que eu faço aquilo que eu tenho dificuldade, porque eu acho assim pertinente, né? Se eu for falar daquilo que eu já sou craque, né, na verdade, que é muito pouca coisa, né, alguma coisa ou outra, a gente tem facilidade para algumas coisas na vida, mas desse lado espiritual, eu acho que a gente, pelo menos no meu caso, assim, eu tenho dificuldade de muita coisa, assim. Já falei sobre dever, sobre caridade, sobre perdão, já falei sobre vários temas. E a prece também é um grande desafio, que às vezes, até quando você não está bem emocionalmente, assim, você está meio balançado, você está meio nervoso naquele dia, você está com aquela ansiedade, aquele estresse, aquela questão, né? A gente não está bem com você mesmo, assim, você vai fazer uma prece, parece que não sai legal, né? Porque naquele momento você está de frente ao Criador, né? Você vai falar com Deus, com os mentores, né? Quem que você dirige, né? Seja uma figura intercessória ou até, por exemplo, eu cito muito Maria, né? Maria de Nazaré, Nossa Senhora, né? Que para mim é uma figura muito excelsa, muito importante. Eu já fui católico, né? Então, anteriormente de ser espírita. Mas, assim, então, eu acho que é muito importante essa questão da prece. Vamos lá, vamos ver o que o texto nos fala aqui. Bem, gente, não quero que seja cansativo, eu tirei esse texto dos slides aqui de um artigo da Revista Espírita, que eu achei muito interessante, achei muito legal, assim, e acho que vai ser bem educativo, vai ser bem assim, instrutivo para nós, né, que é baseado em Kardec. Esse artigo ele é todo ele baseado nas obras do Evangelho, em Kardec, em tudo que é a figura do codificador, né, tudo que ele nos passa. Pela prece, o homem atrai o concurso dos espíritos bons, que vêm sustentá-lo em suas boas resoluções, em inspirar-lhe bons pensamentos. Ele adquire, desse modo, a força moral necessária para vencer as dificuldades e voltar ao caminho reto. Se deste se afastou, por esse meio pode também desviar de si os males que atrairia, pelas suas próprias faltas. Allan Kardec e o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, gente, qual que é o principal objetivo da prece? É a moral. Ah, mas eu quero vender um caminhão, eu quero passar no vestibular, eu quero que a minha filha case com um homem rico, eu quero aprender a nadar, eu quero qualquer coisa aleatória que você peça, eu quero ganhar na loteria, vamos supor. Tudo isso é material. O objetivo principal da prece é moral. Mas eu posso pedir pela minha saúde? Sim. É louvável, né? Eu quero ter uma saúde melhor. Ótimo, um pedido justo, mas sempre pedidos que tenham uma relevância, assim, que tenham um direcionamento à parte material, não são pedidos muito assim corretos, vamos dizer assim. Eles seriam mais no sentido espiritual e moral, né? E sempre visando que você sempre, vou falar um termo assim mais popular, entre no eixo, né? A pessoa está se desvirtuando, ela está indo para um caminho errado. Ela está indo para um caminho ruim lá, de vício, às vezes um caminho de ganância, do materialismo, às vezes uma vida não muito boa, não muito regrada, aquela vida desregrada. Aí é melhor que você peça, então, no caso, você atraia meios para que você volte ao prumo, né? Seria assim, a vida correta. Segundo o codificador, a principal qualidade da prece é ser clara, simples e concisa, sem fraseologia inútil, nem luxo ou epípetos,
que são apenas enfeites, de lantejoulas, que são coisas, né, banais, né, tipo acessórias, né, aquelas coisas para distrair, né. Cada palavra deve ter seu alcance próprio, despertar uma ideia, mover uma fibra. Uma palavra deve fazer refletir. Somente sob essa condição, a prece pode alcançar o seu objetivo. De outro modo, não passa de ruído. Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28. Então, nesse momento, quando a gente está falando com Deus, o que você tem que fazer? Abrir o coração, né? Ah, mas eu estou falando do... Abre de sésamo, vou abrir o mar morto, tal. As palavras rebuscadas, palavras difíceis. Não, não é esse o objetivo. Você tem que falar coisas reais. Como está falando aqui, essas questões aqui. Você tem que ser objetivo. Você tem que falar do fundo do seu coração, na verdade. Você está falando, por exemplo, uma mãe que pede por um filho, uma coisa bem normal, né, no caso. Que meu filho restabeleça a saúde, saia do vício, melhore na escola. Então, assim, e não você ficar fazendo rodeios ou usar uma linguagem muito difícil ou não ir ao ponto, como diz, né? É você e ele. É igual você está conversando com uma pessoa, conversando com um amigo seu, com uma pessoa que você gosta muito, você consegue ter uma liberdade. É isso que eu estou querendo dizer. É a liberdade, no caso. É ter um espaço para chegar no coração de Deus, como você chega no coração de um amigo, no caso, uma pessoa que te ouve sempre, no caso, né, dessa forma. No entanto, temos de orar sempre. Não devemos subestimar o valor da nossa comunicação com Deus. Teremos de atravessar épocas difíceis. Estamos deprimidos? Continuemos a orar. A prece é a luz, é a orientação em nossos próprios pensamentos. Espírito Anderson, Entre Irmãos de Outras Teses. Eu acho que é uma referência à obra que foi extraído o trecho aqui. Mas então é isso, né? Nós devemos sempre orar. Ah, mas hoje eu estou cansado. Ah, não, hoje eu trabalhei o dia inteiro. Vou dar um exemplo. Professor aqui, um caso, temos irmãos aqui, no caso, a Carol aqui é professora, então, gente que trabalha o dia inteiro, no caso, tem várias profissões. No caso, eu sou guarda, trabalho à noite, fico às vezes muitos dias sem dormir, às vezes vou dormir acho um dia que eu posso dormir bem, assim, aleluia, né, tal. Mas assim, então, a gente às vezes acha motivos para não orar. Isso é ruim. A gente tem que ter aquela disciplina, né, no caso. Acordei de manhã, vou me conectar aqui, vou agradecer pela noite, agradecer por tudo, por ter um lar, por ter um alimento, né, por tudo, pela oportunidade reencarnatória, né, de estar vivo, né, da oportunidade da vida. Então, assim, tem tudo isso. A oração pode ser entendida como uma aproximação com Deus, por meio de palavras ou pensamento. Então, isso que é muito importante. Vou cortar aqui está falando aqui, o raciocínio aqui. Porque às vezes a gente acha que a gente ora só com palavras, o pensamento também é muito importante. Pensar sempre coisas retas, né, no caso, policiar o pensamento. Às vezes você está desvirtuando, você viu uma coisa ali que chamou a atenção, peraí. Às vezes é uma coisa, né, ruim que você está pensando, peraí. Então vamos, né, policiar. Realizada em particular ou em público, inclui um ato de louvor ou adoração. A oração, ela pode ser uma súplica ou um pedido, né? Ela pode ser o louvor. Isso aí o seu Valdomiro, eu acho que ele fez uma palestra sobre prece uma vez aqui, eu não sei se ele falou sobre isso. O seu Valdomiro de Rondonópolis, aquele nosso professor lá, de espiritismo que vem cá dar curso para nós. Pode ser uma súplica, pode ser um pedido, né? Pode ser um louvor, ou pode ser súplica. Peraí. Agradecimento, perdão, eu fugi aqui agora. É o nervoso, gente, desculpa aí, eu estou um pouco. É o agradecimento. Você pode agradecer, no caso, por uma bênção concedida, né, recebida, ou caso nós recebemos muitas dádivas todos os dias, né? Inclui um ato de louvor, de adoração, um agradecimento, um pedido. A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele e aproximar-se dele. É pôr-se em comunicação com ele. Pela prece podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. É que nós falamos aqui com a irmã Magda me ajudou ali agora, me deu um empurrãozinho ali. Percebe-se que, à medida que o espírito evolui, este se contenta mais em louvar,
assim, os espíritos mais evoluídos, no caso, os mentores, né, os espíritos de luz, eles cometem mais o ato de louvar ou agradecer a Deus. Jesus, nós que somos mais um degrau abaixo, nós temos o hábito sempre mais de pedir, né? Somos mais pidões, né? Assim, seria assim, pedimos mais que agradecemos sempre e louvamos a Deus. A Jesus ou aos espíritos protetores, ou que do que agradecer, endereçar-lhes petitórios, uma vez que já conseguem identificar as inúmeras bênçãos que a bondade e a misericórdia divina acumulam sobre a sua existência nos dias. Aí você fica pensando todo dia, nossa, mas eu podia ter um carro importado, eu podia viajar para Miami, para Cancún, eu podia, nossa, ter uma empresa, eu podia ser empresário, ser milionário. Aí você olha para, não, mas eu tenho uma casa, tenho um emprego, estou vivendo bem. Então, assim, às vezes falta um pouco da humildade na hora de fazer essas reflexões, essa prece. Nossa, eu quero mais. O saco da ambição, como diz, nunca enche. Eu quero mais e mais e mais. Mas eu olho para dentro de mim, nossa, eu tenho tanto já, né? Deus já me deu tanto, eu quero mais ainda. Então, será que não é hora de, como diz aquela expressão, calçar as sandálias da humildade? Nossa, eu já tenho tanto, às vezes, né? Posso melhorar, sim, mas de acordo com o meu merecimento, né? No caso. Entretanto, independentemente das características da prece, louvar, agradecer e pedir, o poder da prece está no pensamento. Não depende de palavras, nem de lugar, nem do momento em que seja feita. Pode-se, portanto, orar em toda parte e a qualquer hora. Você pode orar num avião? Pode. Você pode orar dentro de um avião, viajando. Você pode orar num local, assim, numa fazenda, um descampado, lá você está no meio do mato, lá você está numa campina, lá você em cima de um cavalo, vamos supor. Você pode fazer uma oração. No caso, você pode orar num campo de futebol. A energia pode ser que não seja tão boa assim, mas você pode fazer uma prece lá dentro de uma igreja, de uma sinagoga, de uma mesquita, né, que é a casa de oração dos muçulmanos, a sinagoga dos judeus, né? Mas assim, numa igreja católica, evangélica, aqui no centro, aqui na casa espírita, né, no caso, em todo lugar, né? Até você estava vendo a palestra hoje para complementar os estudos do professor Raul Teixeira. Ele estava falando que o nosso pensamento, a gente não tem ideia do alcance que a onda mental, né, que o nosso pensamento tem. Se nós tivéssemos a ideia, o nosso pensamento é poderosíssimo. Então, assim, ele falando sobre as algemas, né, no caso, quando você tem raiva de alguém, você fica preso a essa pessoa, você não tem ideia. A onda mental, ela está presa no perispírito daquela pessoa e a da pessoa está em você. Então, você fica, né, circulando assim e tal. Aí, então, você, né, desse jeito. A importância da prece. Vamos passar para outra parte da apresentação. A prece é um ato muito importante de ligação com os planos mais elevados da vida. Infelizmente, ainda não é inteiramente compreendida ou exercitada pela maioria dos que oram, mesmo por pessoas que possuem maiores esclarecimentos a respeito da ação dos fluidos magnéticos da proteção espiritual. Vocês sabiam que durante a Guerra Fria muitos médiuns eram usados para extrair informações de pessoas presas, no caso médiuns ostensivos, né, tinham esse poder, né, vibratório, né, tal, assim, eles eram usados para a questão da hipnose, né, a questão das principalmente o exército russo, do leste europeu e tudo, né, eles utilizavam os espiões, né, no caso KGB e todas essas, utilizavam os médios para essa questão aí, esse intento. Pela prece, o homem atrai o concurso dos espíritos bons, que vêm sustentá-lo em suas boas resoluções, e inspirar-lhe bons pensamentos. Ele adquire, desse modo, a força moral necessária para vencer as dificuldades e voltar ao caminho reto. Se dele afastou, por esse meio pode também desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. Um homem, por exemplo, vê sua saúde arruinada pelos excessos que cometeu e arrasta até o fim de seus dias uma vida de sofrimentos. Terá o direito de queixar-se se não obtiver a cura que deseja? Não, porque poderia ter encontrado na prece a força de resistir. Essa aí que é uma questão muito importante, que é a prece como medida preventiva, né, nos casos dos vícios, né,
das tentações, né, no caso, materiais, né, inoportunas, tudo, que pode ser enquadrado como tratamento, né, também, né, de muitas vicissitudes, né. Reforçando mais ainda a importância da prece, o codificador destaca que seria ilógico concluir desta máxima: seja o que for que peçais na prece, crede que vos será concedido, basta pedir para obter. Aí vocês lembram daquele capítulo do Evangelho, pedi e obtereis? Então é bem isso aqui. Só que nós temos que ser razoáveis, né? Temos que ser lógicos, né? Temos que ser, além da humildade, temos que pensar, temos que ser sóbrios aí, né? No caso, vamos pedir o quê, né? Como eu falei anteriormente. Como seria injusto acusar a providência se não atender a toda súplica que lhe é feita? Eu falo assim, eu quero um navio, um cargueiro transatlântico. Isso é meio loucura, né? Então, da minha parte. Uma vez que ela sabe melhor que nós o que é para o nosso bem, e assim que procede um pai criterioso que recusa ao filho que seja contrário aos seus interesses, como o capítulo do Evangelho fala: qual pai dará uma pedra a um filho que pede pão, ou uma cobra, né, uma serpente, a um filho que pede peixe, né, no caso. O nosso pai não dá coisas para nós que nos machucariam, que nos prejudicariam, né, no caso. Eu quero muito uma moto. Nossa, meu sonho é ter uma motona, uma daquela que pega 300 por hora, mas meu pai vai me dar? Eu acho que não. Eu vou bater na primeira esquina, eu vou enfiar ela no poste, né, porque eu sou um maluquinho, né, doidinho, então, desse jeito, né. É assim que procede um pai criterioso que recusa ao filho, ou que seja contrário aos seus interesses. O homem, em geral, só vê o presente. A gente só pensa o que no momento atual. Você não vê o futuro, né? Não tem futuro, só o agora, gozar agora, né? Tipo, curtir o momento e pronto. Depois, tô nem aí. A pessoa que é inconsequente é assim, só pensa no momento atual. Ele não vê o futuro. Deus o sofrimento é útil à sua felicidade futura. Quer dizer, a pessoa sofre agora no momento atual, para que no momento futuro, para ele se emendar, né? No caso, ele caiu do cavalo, não vou montar de novo não, porque ele vai me derrubar. Então, aí ele fica esperto, né, como diz, né? Desse jeito, né? Então, o sofrimento ele tem essa utilidade de dar o quê? Maturidade à pessoa, dar entendimento, né? No caso, vamos pegar o Sr. Renato e eu. O Sr. Renato já viveu muito mais que eu. Então, obviamente, ele é muito mais esperto. Ele vê um buraco aqui, não vou pôr o pé aqui não, eu vou afundar e tal. Aí vou nessa aqui e tal. Não, vou não. Então, desse jeito. Deus o deixará sofrer como o cirurgião deixa que o doente sofra as dores de uma operação que lhe trará a cura. Então, tudo tem uma questão meio que pedagógica, né? A Nilde, por exemplo, é pedagoga, né? Eu vou dar um exemplo assim, Carol também. Aí, então, quando você faz uma cirurgia, aquela dor que você passa no processo da cura, né, da doença, ela tem uma questão pedagógica, ela vai ensinar a pessoa, né, a cuidar melhor da saúde. A palavra paciente, né, segundo a nomenclatura, já explica, né, que a pessoa tem que ter serenidade, paciência, entendimento, ela tem que esperar o momento, né, ela tem que aguardar o momento da cura, né, no caso, né, que procederá com o tempo, né, e a resignação. Aqui está falando, né, o que Deus concederá ao homem, se ele lhe pedir com confiança, é a coragem, a paciência, a resignação. Também ele concederá os meios de se livrar por si mesmo das dificuldades, mediante ideias que fará que os espíritos bons lhe surgiram, deixando-lhe dessa forma o método da ação. Ele assiste os que se ajudam a si mesmo, tá vendo? Conforme esta máxima, ajuda-te e o céu te ajudará. Então, quando eu me aproximo de Deus, da parte espiritual, eu começo a fazer preces constantemente, eu me aproximo dos bons espíritos, ao passo que se eu for para os vícios, coisas exageradas, no caso, alimentação exagerada, sexolatria, maledicência, violência, todos os desregramentos, drogas, né, álcool, cigarro, tabagismo, tudo, né, assim, que é desregrado, que é desordenado, a espiritualidade maior, superior, ela não participa. Já se eu fizer caridade, se eu ajudar as pessoas, se eu for uma pessoa boa, se eu não falar mal de ninguém, se eu for humilde, se eu orar,
todas essas coisas boas, que é do trato da boa comunhão, da boa vida, de uma vida reta e ordeira, ela me aproxima com a espiritualidade. Então, assim, é mais fácil eu ter uma boa intuição. Vamos supor, eu estou atravessando a rua, eu vejo uma velhinha lá, às vezes, um mendigo talvez ali, está passando fome ali, às vezes, ele quer uma comida ali, às vezes quer uma ajuda, às vezes não, auxílio, às vezes alguma coisa, sei lá, aí eu estou passando ali, eu sou um cara que tem uma vida mais reta, assim, e tal. Aí eu vou passando, aí passa o mentor, chega nele ali, vai ver se você está precisando de alguma coisa, eu vou lá naquela pessoa, vou tentar ajudar, então, ou então, às vezes, até na questão de ajudar a mim mesmo, talvez, eu estou passando por necessidade, com um problema pessoal, às vezes, aí eu recebo a intuição, não faça isso não, faça essa escolha aqui e tal, não vá por esse caminho não, faça essa outra coisa. Então, assim, tudo é questão da ação da prece, né, que é o hábito de orar, né, no caso, a comunhão com a espiritualidade maior. Agora vamos falar da característica da prece. Segundo Kardec, a principal qualidade da prece é ser clara, tá vendo? Interessante. Bem importante isso aí. Simples e concisa. O que é conciso? É uma coisa enxuta, né? Tal. Uma palavra enxuta, né? Um pensamento enxuto. Sem fraseologia inútil. Então, assim, por que eu vou falar do cachorro que está lá na esquina? Por que eu vou falar? Porque eu quero ajudar todas as pessoas do mundo, eu quero que acabem com as guerras nesse momento, que os políticos sejam todos honestos. Isso não vai ajudar em nada. Tem que ser objetivo, tem que ser conciso, né? No caso. Cada palavra deve ter seu alcance próprio. Despertar uma ideia, mover uma fibra numa palavra, deve fazer refletir sobre essa condição. A prece pode alcançar o seu objetivo, de outro modo não passa de ruído. Além disso, uma condição essencial da prece, segundo São Paulo, está falando de Paulo de Tarso, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, é que seja inteligível, a fim de que nos possa falar ao Espírito. Então, assim, é uma linguagem clara, né, no caso, sem rebuscamentos, né, sem coisas, né, desnecessárias. Maneira correta de orar. Agora vamos falar da maneira de orar. Os Espíritos sempre disseram a respeito que a forma nada vale, o pensamento é tudo. Quer dizer, sem a parte pragmática da questão, né, no caso. Então, sempre é a clareza, né, e no caso não é o arrojamento, né, aquela questão, né, do conteúdo em si, mas do amor que você põe ali, né, no caso, da clareza de pensamento. Ore, pois, cada um segundo suas convicções e da maneira que mais toque. Um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras com as quais o coração em nada tome parte. Está vendo? Você pode falar 1000 palavras, só que você não falou com amor, com o coração, você está desperdiçando o tempo seu ali. Os Espíritos jamais prescreveram qualquer fórmula, não existe fórmulas. As orações, tipo Pai Nosso, é um jeito até meio carinhoso que Jesus fez, né? Uma coisa meio sintética, né? Que é a oração, mas nada substitui a oração de punho, né? A oração espontânea, né? No caso. Os Espíritos jamais prescreveram qualquer... didático, né? Eu quero falar a palavra. O Pai Nosso é um jeito didático de você falar com Deus, de você orar assim, mas não é a principal, assim como as outras orações fixas, né, decoradas assim. Os Espíritos jamais prescreveram qualquer fórmula absoluta de preces. Quando dão alguma, é apenas para fixar as ideias e, sobretudo, para chamar a atenção sobre certos princípios da doutrina espírita. Fazem-no também com o fim de auxiliar os que sentem embaraço para externar suas ideias. E ajuda muitas pessoas mais tímidas, né, pessoas que têm dificuldades para orar, no caso. Essas orações maquinais, essas decoradas, assim, mais prontas, né? Pois algumas pessoas não acreditariam ter orado realmente, desde que não formulassem os pensamentos. Então, gente, eu quero dar um exemplo aqui agora, para ficar uma coisa ilustrativa, de um livro do André Luiz, que tem uma menina, uma adolescente, uma criança, ela chama, eu acho que é Evelina, no caso, e ela está com a madrasta, a atual mulher do pai dela, a segunda mulher do pai dela, acho que é, se não me engano, no leito. Ela está doente, está muito mal acamada,
E tem uma questão de obsessão nessa questão. E a mãe dela, que já havia desencarnado, está obsediando essa mulher, essa atual, a madrasta seria, né, o nome certo. E aí ela está muito doente, sofrendo no leito e tal. E ela faz uma prece de coração, essa menininha, essa mocinha. E aí, para vocês entenderem o que é uma prece de coração aberto. Essa prece chegou até o nosso lar. E Clarencio, o ministro Clarencio, recebeu essa prece. No momento que ele recebe, ele fica comovido com a prece dela. E ele imediatamente, ele ordena, pessoalmente, ele cuida desse caso, ele ordena aos seus colaboradores, né, os mentores que trabalhavam com ele, para fazer a intercessão dessa mãe, né, dessa madrasta da menina, porque ela estava muito doente. Então, esse é um exemplo que sempre eles citam nos estudos, né? Acho que o Haroldo já citou nos estudos que ele fez, também já vi numa palestra também. Então, é bem assim, sobre as preces espontâneas, as preces feitas de coração, né, no caso. Um exemplo de prece. Senhor, ensina-nos a oferecer-te o coração puro e o pensamento elevado. Na oração, ajuda-nos a pedir em teu nome, para que a força de nossos desejos não perturbe a execução de teus desígnios. Ampara-nos a fim de que o nosso sentimento se harmonize com a tua vontade e que possamos, cada dia, ser instrumentos vivos e operosos da paz e do amor, do aperfeiçoamento e da alegria, de acordo com a tua lei, assim seja. Então, esse é um exemplo de prece. No caso, já está formulado aqui nas palavras todas. Todas as preces fervorosas são boas. O Espiritismo reconhece como boas as preces de todos os cultos, quando ditas de coração e não de lábios, está vendo? Às vezes, como diz, lábios vazios, né? Não impõe nem reprova nenhuma. Deus, segundo ele, é grande demais para repelir a voz que lhe implora, ou lhe entoa louvores, porque o faz de um modo e não de outro. Quem quer que lance anátema as preces que não estejam no seu formulário, provará que desconhece a grandeza de Deus. Crer que Deus se atenha a uma fórmula é emprestar-lhe a pequenez e as paixões da humanidade. Está acabando, gente. A sincera atitude da alma na prece não obedece aos movimentos mecânicos vulgares. Nas operações da luta comum, a criatura atende invariavelmente aos automatismos da experiência material, que se modifica de maneira imperceptível nos círculos do tempo. Todavia, quando se volta a alma aos santuários divinos no plano superior, através da oração, põe-se a consciência em contato com o sentido eterno e criador da vida infinita. Se é do interesse do aflito que a sua prova siga seu curso, ela não será abreviada a nosso pedido, mas seria do ato de impiedade. Desanimarmos por não ter sido satisfeita a nossa súplica. Aliás, em falta de cessação da prova, podemos esperar alguma outra consolação que lhe suavize o amargor? O que demais precisa aquele que se acha aflito é a resignação, a coragem sem as quais não lhe será possível sofrê-la com proveito para si, porque terá que recomeçar a prova. E, pois, sobretudo para esse objetivo que se deve dirigir os esforços que, pedindo que os espíritos bons lhe venham em auxílio, quer levantando-lhe o moral por meio de conselhos e encorajamentos, quer, enfim, assistindo materialmente, se for possível, a prece. Neste caso, pode também ser direta, dirigindo sobre a pessoa por quem é feita, uma corrente fluídica com vistas a lhe fortalecer a moral. Aqui a gente está falando, assim, bem claramente, você pode perceber aqui, das provações, né? Às vezes, que a gente às vezes precisa de resignação, né? Às vezes nós não estamos com essa resignação, essa força toda para suportar as vicissitudes,
a dureza, né, que nós, do dia a dia, né, que as asperezas do caminho, como diz o Evangelho, né? E nós oramos, falamos, Senhor, ajuda aí, me dá a couraça, me dá o escudo para suportar as dores, suportar os problemas que eu passo todos os dias. Me dá essa força, Pai. Aí Deus, logicamente, Ele não vai tirar a sua prova, que nem nós estamos na escola, né? Como que um professor avalia um aluno, né, Nilde, sem fazer a prova escrita? Não tem como, né? Assim, são nossas provas do caminho, né, que a gente passa, né? E aí a gente precisa dessas avaliações. Mas Ele pode te dar assim, meios para você resistir, te dar a musculatura, né, como diz, a força muscular, né, a resistência, para suportar e vencer as provas. Está acabando, gente. Diante da prova, orar envidando meios de transformá-la em experiência benéfica. Diante da penúria, orar desenvolvendo serviço que desfaça. Diante da ignorância, orar acendendo a luz que lhe dissipe a sombra. Diante da enfermidade, orar procurando medicação que lhe afaste os prejuízos. Diante do desastre, orar empreendendo ações que lhe anulem os efeitos. Diante da dificuldade, orar aproveitando a lição dos obstáculos de modo a evitá-los futuramente. Então, assim, a gente aprender, né, com os erros e errar futuramente. Diante do sofrimento, orar construindo caminhos para a devida libertação. Diante da discórdia, orar edificando recursos para o estabelecimento da paz. Orar sempre, mas agir cada vez mais para que realize o melhor. Disse-nos o Senhor, vigiai e orai. Isso é o que mais a gente vê, né, nos textos evangélicos, né? Orai e vigiai. Para que não entreis em tentação e, realmente, acima de tudo, vigiam e oram aqueles que ativamente se esforçam para que em tudo se faça o bem que nos cabe fazer. A prece não dispensa esforço para superar os desafios da vida. No versículo 7º do capítulo 7 dos apontamentos do apóstolo Mateus, no Evangelho, diz-nos Jesus, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Em linguagem de todos os tempos, isto quer dizer, desejai ardentemente e as oportunidades aparecerão. Empenhai-vos em encontrar o objeto de vossos anseios e torná-lo-eis à vista. Todavia é preciso combater o bom combate, trabalhar e agir, servir para que se vos descerrem os horizontes e as realizações que demandais. Semelhantes princípios regem as leis da prece. A oração ampara sempre. No entanto, o seu interessado em proteção e socorro não lhe prestigia a influência, ajudando-lhe a ação a benefício dos seus próprios efeitos. De certo que não funciona. Então, se eu oro e falo, nossa, Deus me ajuda, me dá uma força de resistir ao mal, a fazer a coisa certa, mas eu estou no prostíbulo, vamos supor. Eu estou fazendo tudo errado, eu estou com algumas pessoas, estou furtando uma casa, estou assaltando um banco, assaltando um posto de gasolina. Então, o que adianta eu orar, né? Não adianta nada. Então, assim, eu estou orando, mas eu estou fazendo tudo errado. As ações, o coração, quer dizer, eu não estou sendo coerente. Nós temos que ter uma coerência, né? Eu tenho que falar uma coisa e fazer aquela mesma coisa, fazer a coisa correta, né? Ter uma ação e ter um moral, né? Uma condição moral, né? Na minha vida que me permita ser merecedor de receber essas bênçãos, né, no caso. Na floresta mental em que avança o homem frequentemente se vê defrontado por vibrações subalternas que o golpeiam, as tentações, né, de rijo, compelindo a fadiga e a irritação. Aquela pessoa que te dá aquele pito, que te dá aquela má resposta, que te provoca, seja alguém da família, do trabalho, seja alguém da casa espírita, até nos trabalhinhos da casa espírita, a gente sabe de vez em quando, né, eu quero causar aquele distúrbio, aquele problema. Então, né, sejam elas provenientes de ondas enfermiças, partidas dos desencarnados, em posição de angústia e que lhe partilham o clima psíquico ou de oscilações desorientadas. É o irmão que ele está obsediado, ele está desequilibrado, né? Fluidicamente, emocionalmente, de alguma forma, e ele joga esse desequilíbrio, essa energia, essa vibração para você. Então, para você que também tem aquela questão como o professor Raul fala, né?
magneticamente você casa com ele, você absorve essa energia dele, você também fica desequilibrado também, assim como ele. Deixa eu voltar aqui. Ou de oscilações desorientadas dos próprios companheiros terrestres desequilibrados ali respirar o ambiente. Então, o que acontece? Quando você desequilibra, o que é importante? Vou respirar aqui, como diz aquela questão da meditação que eu estou aprendendo, estou tentando fazer em casa, né? Respira, inspira, expira, aí vou fazer uma prece, vou sair desse ambiente, vou para um ambiente mais, um quarto, para um lugar mais, fazer uma prece, ô Senhor, tal, né? Mestre amado Jesus, você profere ali a sua prece naquele momento ali, você tenta se equilibrar dessa forma, para que esse desequilíbrio não chegue, né? Para que você volte, né? Restitua, né? As fibras, né? A questão realmente do equilíbrio, né? Mental, espiritual, né? Emocional e tudo. Ergue-se-lhe o pensamento aos planos sublimados, de onde recolhe as ideias transformadoras dos espíritos benevolentes e amigos, convertidos em vanguardeiros de seus passos na evolução. Eu tenho essa experiência, já aconteceu comigo. Se você pedir, na verdade, naquele momento que você está prestes a cometer um ato, né, de desequilíbrio, ou falar alguma coisa, ou xingar alguém, ou brigar, ou falar, vou ali quebrar o barraco ali, aí, peraí, estou errado, eu não devo brigar com aquela pessoa não, eu tenho que me segurar, porque se ele está desequilibrado, ele quer brigar comigo, se eu for lá, se ele quiser e eu quiser, aí não vai acabar nunca esse conflito, porque aí é isso que a espiritualidade trevosa quer, e eu como espírita, como kardecista, como alguém que busca evolução, não é isso que eu quero, então, ponderar sobre o que pedir na oração, está vendo? Isso é muito importante. Orar constitui a fórmula básica da reforma íntima, pelo qual divino entendimento desce do coração da vida para a vida do coração. Semelhante atitude da alma, porém, não deve em tempo algum resumir-se a simplesmente pedir algo ao Supremo Divino, mas pedir acima de tudo a compreensão quanto ao plano de sabedoria infinita, traçado para o seu próprio aperfeiçoamento, de maneira a aproveitar o ensejo de trabalho e serviço no bem de todos, que vem a ser o bem de si mesmo. Gente, a gente gosta de trabalhar, somente trabalhar na casa espírita, trabalhar no bem, não, né? A gente é meio, né, devagar nesse ponto. E que está falando que quando você orar, além de você pedir coisas materiais, peça sabedoria e peça trabalho, peça força para trabalhar na casa espírita, para realizar. Vamos pegar as irmãs aí, pode fazer um bazar ali, né? Que a gente tem até a sala ali, né? Pode fazer um bazar, nós podemos fazer uma pizza, podemos fazer, às vezes, a manutenção aqui, como o irmão Renato você faz, vamos juntar todo mundo no domingo para fazer uma faxina aqui, fazer uma limpeza do quintal aqui e tal, como fazia antigamente, né? Que pode fazer um trabalho com os livros ali, organizar a biblioteca, fazer um feirão do livro espírita aqui, para quem quiser comprar e tal, né, divulgar e tal. Então tem muita coisa que a gente pode fazer tudo, e aí a gente tem que pedir sempre nas orações, não só coisas pessoais, mas também com a questão do burilamento interno, questão do trabalho no bem, né, que é muito importante, que está citando aqui no material que eu peguei aqui. O poder transformador da prece. Na construção de simples casa de pedra, há que despender longo esforço para ajustar o ambiente próprio, removendo óbices, eliminando asperezas e melhorando a paisagem. Assim também, na esfera de cogitações de ordem espiritual, na edificação da paz doméstica, na realização dos ideais generosos, no desdobramento de serviços edificantes, urge providenciar recursos ao entendimento geral, com vistas à cooperação, à responsabilidade, ao processo de ação imprescindível. Está vendo? Na cooperação, nós, enquanto casa espírita, enquanto irmãos, juntarmos esforços, né? Com vistas à cooperação, à responsabilidade, ao processo de ação imprescindível, e sem dúvida a prece representa a indispensável alavanca renovadora, demovendo obstáculos no terreno duro da incompreensão. A oração é divina voz do Espírito no grande silêncio. Nem sempre se caracteriza por sons articulados na conceituação verbal, mas, invariavelmente, é prodigioso poder
espiritual comunicando emoções e pensamentos, imagens e ideias. Tudo isso é prece. Ações, imagens, ideias, coordenação. A coabitação, né, no caso, trabalho em equipe, né, no caso, juntos, né, melhorando o quadro mental em que nos cabe cumprir a tarefa do que o Pai nos convoca. A prece, tecida de inquietação e angústia, não pode distanciar-se dos gritos desordenados de quem prefere a aflição e se entrega à imprudência. Mas na oração, tecida de harmonia e confiança, que o irmão Renato falou mais cedo para nós, da serenidade, né? Falou ontem, no caso, lá no Evangelho, serenidade, né? Muito importante. A aflição e se entrega à imprudência, mas a oração, tecida de harmonia e confiança, é força imprimindo direção à bússola da fé viva, recompondo a paisagem em que vivemos e traçando rumos novos para a vida superior. Eu vou resumir aqui, que já está adiantado. Vou para o final aqui. No entanto, temos de orar sempre. Não devemos subestimar o valor da nossa comunicação com Deus. Teremos de atravessar épocas difíceis. Estamos deprimidos, continuemos a orar. A prece é luz e orientação em nossos próprios pensamentos. Como poderá alguém manter a própria consciência tranquila sem intenções sinceras? De igual modo, podemos indagar como sustentar o coração sereno durante a prece, sem análise real de si mesmo. A oração, para surtir resultados essenciais de conforto, exige que enfrentemos a consciência em todas as circunstâncias. A coexistência do mal e do bem no íntimo do ser impossibilita o estabelecimento da paz. Sentimentos odiosos e vingativos impedem a floração da espiritualidade superior. A Deus não se ilude e a oração exterioriza a nossa emoção real. Então, quando a gente ora, a gente é a gente mesmo. Então, nós temos que enfrentar esses sentimentos negativos de vingança para com os outros, de mal, de ódio. Quando nós oramos, nós temos que saber que estamos de frente com Deus. Então, a gente tem que ser verdadeiro. No caso, nós temos que ser pessoas de verdade e não fantoches, né, no caso. Porque eu sou bonitinho, eu sou lindinho, eu sou o Gabriel da Casa Espírita, eu sou o espírita maravilhoso, eu não tenho pecado, eu não tenho nada de ruim dentro de mim. Espera aí, a gente tem sim. A gente tem muita roupa suja para lavar, tem muita coisa para mudar, ainda nós não somos perfeitos. Nós temos que ter essa honestidade conosco mesmo, é isso que Deus cobra. Sejamos honestos, humildes, honestos e verdadeiros. Quando a gente ora, quando a gente se dirige a Ele, é isso que Ele quer da gente, que a gente seja uma pessoa de verdade e não uma coisa assim, hipócrita, né, seria a palavra. Nós não sejamos hipócritas, sejamos pessoas de verdade. Gente, eu já tomei muito tempo de vocês. Tem mais essa parte aqui, mas eu vou deixar ela para uma outra oportunidade. Aí eu finalizei aqui com a frase de Madre Teresa de Calcutá. Eu achei muito bonito, até por coincidência a irmã Magna falou a mesma coisa, citou essa mesma frase de uma outra forma, mas coincidiu com o que ela falou ontem no nosso estudo lá do Evangelho. Madre Teresa estava conversando, eu acho, com um repórter certa vez, e aí a conversa deles foi mais ou menos assim: quando eu falo com Deus, Ele me ouve. Quando Deus fala comigo, eu escuto. Aí ele perguntou: o que Deus fala com a senhora, madre? Nada, eu só escuto. E o que a senhora fala com Ele, madre? Nada, Ele só me ouve. Então, assim, é bem interessante, né? Então, essa prece mesmo, essa conversa com Deus, muitas das vezes a gente tem que ter os ouvidos para ouvir, não só com Deus, mas com os irmãos, com as pessoas que estão ao nosso redor. Às vezes, muitos pais falam: mas eu não conheço meu filho. A mãe fala: eu não conheço minha filha, assim, eu não me entendo bem com aquela pessoa, seja com o irmão da Casa Espírita também, porque às vezes a pessoa não escuta, né? não tenta entender, entrar no íntimo daquela pessoa. E quando a gente ora, está falando com Deus, é bem isso aí, a gente tem que tentar entrar no íntimo dele, deixar que Ele escute a gente também, entre no nosso íntimo também, para que senão nós seremos pessoas fechadas, né? Trancadas, encalacradas com nossos próprios problemas, nós vamos nos fechar cada vez mais, vamos nos tornar pessoas tristes, né? Pessoas depressivas, pessoas que sofrem, né? Pessoas sofredoras, né? Então, bem assim.
Gente, essa é a mensagem de hoje. Muito obrigado pela atenção de vocês. Sei que foi meio longa a palestra, mas eu tinha planejado uma coisa. A gente sempre tenta fazer uma coisa e acaba saindo um pouco diferente do esquema que a gente planejou. Eu pedi para o irmão Renato baixar uma música, o Pai Nosso, na voz da Elizabeth Lacerda, porque eu acho que o Pai Nosso ela é a oração universal, né, a mais conhecida de todas. E eu acho, né? Então, muito obrigado a vocês, tá? Fazer a prece agora ou o senhor quer pôr a música? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, e seja feito assim. O alimento desse dia dá-nos agora e sempre, e perdoa as nossas ofensas de um modo maior do que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, e seja feito assim. O alimento desse dia dá-nos agora e sempre, e perdoa as nossas ofensas de um modo maior do que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, e seja feito assim. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Uma palavra tão linda, já quase esquecida, me fez recordar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas, se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém.
laços fortes criou, responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homens de bem, vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Aniversariante do mês agora, né? A Mariana fez aniversário esse mês, né, Mariana? Dia 29. Hoje são 31. Então, a todos, né, que fizeram aniversário no mês de março, a gente deseja, né, tudo de bom. É motivo de comemoração quando a gente completa mais um ano aqui no plano material. Nós sabemos que para o espírito, né, para nós espíritos, a importância da reencarnação é muito grande. E a gente deve fazer tudo para a gente viver até o último segundo aqui na Terra, porque isso vai fazer grande diferença no nosso processo evolutivo, na nossa caminhada. Então, a gente deve sempre agradecer por mais um dia de experiência, de vivência, de desafios a enfrentar, porque tudo isso faz parte. São as provações, né, que nos fazem crescer. E não se esquecer da prece, né, Gabriel? O poder da prece, a importância da prece. E não esquecer de fazer a nossa parte, sempre, né? Ajuda-te, que o céu te ajudará. Então, felicidade a todos, né, o que deseja o Grupo Espírita Rádio Luz, o aniversariante do mês de março. Vamos lá. Parabéns para você, você mereceu renascer. Entre tantos bilhões, você mereceu renascer. Tenha fé nesta vida e na vida futura também. Que os anjos do céu te conduzam na estrada do bem. Parabéns pra você, você mereceu renascer. Entre tantos bilhões, você mereceu renascer. Pense sempre no bem, faça todo o bem que puder. Que os anjos do céu te conduzam na estrada da fé. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Muita paz, muita harmonia e continuemos firmes para mais um ano, né? Buscar o mês de março agora de 2027, quando vamos estar comemorando mais um aniversário, né? E assim, gente, encerramos as nossas gravações aqui, nas nossas exposições doutrinárias. Sempre lembrando, né, que nós aqui realizamos exposições, não é bem palestra, né? Que a exposição doutrinária é quando nós estudamos, pesquisamos e fazemos o uso da palavra. Aqui, né? Como o Gabriel disse, né, como a gente sempre diz, o primeiro ouvido, os primeiros ouvidos a ouvir são os nossos. Então, quando a gente fala, a gente se compromete mais com a nossa própria melhora. Então, é muito importante a gente falar, a gente expor, e nós ali sentados também, né, ouvindo, os que estão nos assistindo também pelo canal do YouTube, fazer as nossas reflexões. Porque quando falamos, nós já estamos a caminho de praticar, mas o importante é falar e realizar.
Aí assim vamos conectando cada vez mais com a espiritualidade superior, com Deus, nosso Pai, com Jesus, nosso Mestre, com os benfeitores espirituais que sempre nos ajudam, em especial o anjo guardião de cada um de nós, aquele espírito colocado por Deus ao nosso lado, né, para nos ajudar. Não esqueçamos disso, jamais estaremos sós, sempre tem alguém para nos ajudar, tá ok? Um abraço, né, a todos que estão aqui presentes aqui no salão, aos que nos acompanharam também pelo canal do YouTube. Muito obrigado, nosso carinho, muito obrigado.